Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Flávio, a gente aqui é do Liso na Bolsa, tá? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Segue a gente, né, no Instagram, segue a gente no YouTube, tá? Pra poder estar por dentro aí das informações relevantes, tá? Inscreve aqui no canal, se puder compartilhar também, a gente fica muito grato com isso, tá? Ativa as notificações e o sininho lá se quiser também, tá bom? Bem, a gente vai começar aqui falando do ranking de ações, tá bom? Próxima. Eu vou pronto, escolher um aí dos cinco maiores aí do valor de mercado. Já falamos da Petrobras e da VEG. Qual o próximo? Quer falar aí? Cara, vamos falar aqui do Itaú, né? Eu gosto do Itaú. Eu não tenho Itaú diretamente, eu tenho Itaúsa, por uma questão estratégica. Hoje eu prefiro estar exposto em Itaúsa, mas o Itaú é uma empresa Hum, excelente também. Dos bancões aí, ele e o Banco do Brasil sempre entregam lucros absurdos, sim. tanto que no primeiro trimestre o Itaú entregou 9,7 bilhões de lucro, é um lucro fabuloso. Tem um dividend yield de 7,29, também um dividend yield bom. O PVP de 1,71, igual eu falei, para a empresa brasileira está um pouco mais cara do que na linha de 1, mas não chega a atingir 2, então é um banco excelente. O PL 8,94 e nos últimos 12 meses teve um crescimento aí de 21%. Então, assim, é um banco que eu gosto. Verdade. Os bancos brasileiros, ele fica ali sempre em primeiro ou brigando com o Banco do Brasil, mas é uma instituição excelente também. E tem um detalhe também, né, Gabriel? O que que acontece? A gente tá vendo que nos últimos 12 meses teve um crescimento aí, digamos, de 20% fora o dividendo. Show. Até Sim, aí. Se a gente imaginar, né, que você, o nosso grupo, né, quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp totalmente gratuito, tanto eu quanto o Gabriel, a gente que é parceiro. O que que acontece? Se a gente imaginar que no nosso ponto de vista a bolsa hoje tá de graça, tá barata, imagina o potencial de várias empresas que tem na bolsa de valor de crescer ainda mais, tá? Então, não olhem apenas para o dividendo, porque o dividendo ele não garante projeções futuras, tá? O dividendo é só um indicativo do que ele pagou naquele período passado. Não quer dizer que vai pagar. Porém, olhem indicativos, procurem receita líquida, procurem como a empresa consegue ali diversificar seu rol. O Itaú, no meu ponto de vista, tá, Gabriel, é uma empresa gigante, um bancão mesmo, concordo plenamente com você. Ele consegue absorver tudo que o mercado dá para ele. Como assim? Se o mercado for sim. ampliar, digamos, eu tenho um novo sistema de, sei lá, de captação de recursos, ele consegue pegar. Eu tenho um novo aplicativo no banco que vai dar mais agilidade para o meu cliente, ele consegue pegar aquilo ali de uma maneira mais fácil. O que levou ele a crescer muito mais do que outros bancos que estavam ali páreo a páreo com ele. Tem bancos aí que estavam superior a ele e ele, por sempre pegar tecnologia, sempre pegar ali inovações, conseguiu superar os outros bancos. No meu ponto de vista, realmente é um banco muito bacana e interessante. E sim, é no meu radar de aquisições, o Itaú com certeza está nele. A gente pode falar aqui agora dos indicativos. Tu quer puxar ou puxa aqui, Gabriel? Fala aqui dos indicativos, preço, cotação. Puxa aí pra gente. Você fala do Itaú? Cotação, do YouTube 4, né? A gente tá falando aqui a gente tá falando dos 10 maiores, dos maiores, né? A gente falou aqui do Sim, maior sim. valor de mercado, são os 5 primeiros. Vamos falar aqui do YouTube 4. Valor da cotação, variação, etc. Puxei pra nós. Certo. O valor da cotação hoje está em 32,41, né? Então, um valor não tão alto. A gente já chegou a ver Banco do Brasil aí a R$ 58, mas só fazendo uma comparação, você falou aí sobre os bancos, né, os grandes bancos. O Bradesco mesmo hoje sofre muito com questão de tecnologia. O Bradesco hoje é a empresa que mais tem caixa no mercado brasileiro, mas por ele não ter se posicionado com tecnologia no momento correto, ele acabou perdendo valorização e é um banco gigantesco, é um banco que assim sempre teve presente com a cotação em 12, R$ 13. Então, assim, o Bradesco é um banco muito barato comparado com o Itaú. Porém, o Itaú, ele acordou naquele momento que precisava ter as tecnologias, né? Então, a cotação aqui em 32,41, a variação em questão de valorização 21,3, é uma valorização muito boa para os últimos 12 meses, né? Eu gosto bastante aqui do ROI dele. Geralmente um banco tem que entregar um ROI a partir de 15, né? Ele consegue extrair aí 19,17, é um ROI muito bom para banco. A média dos bancos fica aí próximo de 15. A margem bruta dele é 40,94% e a margem líquida fica em 11,20. Então, assim, margem líquida a partir de 2 já é um ponto muito positivo, né? Que é o quanto a empresa consegue extrair sobre o valor que
a gente investe ou o que ela tem. Então, assim, é bem interessante. Os dividendos deles geralmente também são recorrentes. Aqui nos últimos 10 anos pagou dividendos bem recorrente. Eu acho bem interessante. E a última parte aqui sobre lucros versus cotação, vou deixar com você aí, pra você Show, falar um show, pouco show. também. Eu gosto aqui sempre de olhar, tá? Toda vida que eu entro no site Investidor 10, toda vida que eu entro nesse site, minha referência é chegar, dar uma olhada ali no receita e lucro, né? Receita e lucro líquido, e dar uma olhada no lucro versus cotação. Mas por quê? Vejam, verifiquem sempre que as linhas, uma hora vai se cruzar. Como assim? A linha do lucro e a linha da cotação. Elas, um momento, vai se cruzar. A tendência, tá? Eu não estou falando aqui que isso é regra, mas a tendência é que toda vida que a linha verde, né, que é a linha do lucro, tá ascendente, a da cotação puxa. Ou seja, ela vira para cima. Ah, mas por quê? Porque o pessoal não tem noção de que o primeiro as empresas têm que lucrar, né? Tem que reter aquele lucro, tem que trabalhar para aquilo, para reter o lucro, para depois dividir. O pessoal pensa que é imediato. Ah, a empresa conseguiu um superávit, sei lá, lucrou 1 bilhão a mais do que no ano passado. Aí o pessoal pensa, ah, beleza, mas aquele lucro não vai vir para amanhã. Ele vai ser distribuído conforme a empresa tem lá seu calendário de distribuição de dividendos, tem lá seu gerenciamento, tem lá a forma dele pagar, tá? Tantos por cento vai para os acionistas, tanto por cento vai para reinvestir no próprio banco. E você falou de tecnologia, o Itaú tá realmente aí dando de 10-0 de outros bancos, né? Mas vamos lá, Sim, voltando aqui para lucro versus cotação. Se vocês notarem aqui, o lucro, né, tá superior à cotação. Ou seja, a cotação ainda pode buscar lá perto daquele lucro. Se a gente está falando hoje do Itaú a 32, há uma tendência, não quer dizer que isso vai acontecer, tá? Dele subir ali até seus 36, 50, 37. Por quê? Porque o mercado hoje ele está desacelerado, o dólar está alto, né? Aqui o pessoal, muitas vezes, quando o dólar sobe, tira o valor da bolsa de valor, ele retira o dinheiro e vai investir fora, etc. Tá? Mas com o tempo, o mercado ele é cíclico. Uma hora ele está embaixo, outra hora ele está em cima. E o Itaú, Itubi 4, ele tem uma tendência de subir muito forte. Por quê? Porque ele nunca fica para trás, tá? E se a gente notar aqui lucro versus cotação, ele está em tendência de crescimento. A gente vai notar aqui, ó, que ele está numa reta de 2020, né? Quando ele teve aquela caída e tal, meados de pandemia, etc. Se a gente notar de 2020, pegar aqui o gráfico de 2020 a 2012, ele teve uma tendência de só subida no lucro líquido. Ou seja, quer dizer que ele sempre buscou inovar e sempre buscou ter mais retorno sobre o seu investimento. Então, no meu ponto de vista, é uma ação para observação, para você analisar. E para mim, é uma empresa que está ali no, né, uma das primeiras da lista para poder fazer alguns investimentos. Isso para mim, tá? Não quer dizer que isso sirva para você. Tá no meu, tá na minha estratégia, beleza? Mais alguma coisa, doutor, para falar aqui do Itaú, Itubi 4? só complementando aqui da cotação, né, que existe aquela frase que cotação segue lucro. Então, se a Sim. empresa começa a dar muito lucro, a cotação vai começar a subir. Se a empresa dá prejuízo, a cotação vai começar a cair. Então, essa é uma frase que nem 100% das vezes vai acontecer, mas a maioria acontece. Cotação tende a seguir lucro. Digamos que seja assim algo óbvio, né? Sim, Porque se ele vai lucrar mais, a tendência é que ele vá reinvestir mais nele mesmo e a tendência é que ele pague mais dividendos. Dividendos, JCP, bonificação, etc. A gente está falando aqui de uma maneira geral, vai pagar mais dividendos. Ou seja, se está ganhando mais, a tendência é bonificar mais ali seus acionistas e todo mundo sai ganhando com isso, né? Ó, quem sim, investe em empresa, pessoal, entendo, quem investe em empresa. Por que eu vou investir numa empresa? Pô, você trabalha, você às vezes é carteira assinada e tal, etc. Você não tem tempo, nem tem cabeça para gerenciar a empresa. Por que não você investir numa empresa, né, num setor bom? Eu não tô falando exclusivamente do Itaú, tá? Tô falando da Bolsa Brasileira. Você investir numa empresa num setor bom, que aquela empresa já tem contador, tem gerente, tem tudo. Você apenas vai com aquele capital e você vira um pequeno sócio daquela empresa. Por que não? Né? Se você escolher boas empresas, aquele para o seu futuro vai ser genial. Você pode até, entre aspas, né, estar aposentado, tendo ali um retorno financeiro muito bom,
antes mesmo de você entrar em pro INSS. Ou seja, vale a pena, tá? A longo prazo. Não adianta você colocar R$ 100 na bolsa de valor e no outro dia querer ter 200. Não funciona dessa forma. Vamos pra frente. Sim. Mais alguma coisa aí, doutor, no Itaú? Não, então era mais isso mesmo. Pronto.